A Bíblia é machista. Ela considera o homem superior à mulher. Será mesmo? Será que isso é o que a palavra de Deus ensina? Você já deve ter ouvido por aí alguma frase de algum movimento falando algo a respeito disso. Mas hoje é mais um episódio da série Verdades de Verdade. E juntos nós vamos entender o que a palavra de Deus diz. Olá, meu nome é Jonas Grund, seja muito bem-vindo às redes sociais aqui da CB Atos 29. Se você não nos segue no canal do YouTube ou não nos segue no Instagram, compartilha esse link, passa a nos seguir para que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. Nesse episódio de Verdades de Verdade, a gente vai falar sobre um tema muito polêmico e mal interpretado, a questão da submissão da mulher. O que será que realmente a Bíblia diz? Será que ela é machista ou não? Abre sua Bíblia comigo no texto de Efésios, capítulo 5, que juntos a gente vai entender e interpretar corretamente esse texto. Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 24. Pegue seu marca-texto, vamos juntos para a gente poder entender o que o texto quer dizer. Efésios, capítulo 5, versículo 22 vai dizer assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Onde tem a palavra sujeito, em algumas traduções vai estar escrita a palavra submissão. E esse texto tem sido muito mal interpretado, muito mal utilizado para falar que o homem é superior à mulher e para falar que a mulher é inferior ao homem. Mas eu quero te chamar a atenção para que isso não é verdade. A gente vai ler o versículo 21 e você vai começar a entender por que não é verdade. No versículo 21 está escrito assim, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Aqui não está falando que é para se sujeitar a mulher ao homem, ou o homem se sujeitar à mulher. É para se sujeitar uns aos outros. Então essa ideia de considerar o outro superior, essa ideia de considerar a si mesmo inferior ao próximo, é uma ideia comum e aceitável para todo cristão, porque o próprio Cristo disse que é melhor servir do que ser servido, que ele veio para servir ao próximo. Então a ideia de considerar o outro superior, ela é comum. Mas famílias têm sido destruídas completamente por causa dessa ideia errada de submissão, onde o marido trata mal a esposa e ainda utiliza a Bíblia para poder reafirmar isso. Quando, na verdade, a Bíblia não diz nada sobre essa questão do marido maltratar a esposa. Ela não compactua com isso. Quando ela fala aqui sobre esposas, no versículo 22, cada uma se sujeite ao seu próprio marido. O texto não está falando que é para a mulher se sujeitar ao homem. O texto está aplicando a questão do casamento dentro de um núcleo familiar. Então, submissão não significa que a mulher deve ganhar menos do que o homem quando faz as mesmas funções. Submissão não significa que a mulher não pode trabalhar, não pode liderar. Submissão é no contexto familiar da esposa para o seu marido, não de qualquer mulher para qualquer homem. E aqui está numa estrutura do casamento para uma organização familiar. Então essa ideia de que a mulher é inferior ao homem, utilizando esse texto, ela está completamente equivocada, porque o contexto aqui do versículo é aplicado ao casamento e a estrutura dá uma organização familiar para que o marido governe sobre a esposa. Então utilizar esse texto para falar que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não deve estudar, que ela não pode crescer financeiramente, tem causado divórcios, tem causado separações, porque maridos têm maltratado suas esposas, achando que elas precisam fazer tudo que eles mandam, quando na verdade o texto ainda vai completar, ele vai dizer mais além. Se a gente continuar lendo o versículo 25,
ele vai apresentar um padrão para a forma com que os maridos precisam tratar as suas esposas. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o texto, ele apresenta um padrão de relacionamento. A esposa, sim, precisa se submeter, se sujeitar ao seu próprio marido, para que aconteça o governo familiar, só que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando, se entregando por ela. E olha mais o que o texto fala, para que santifique e purifique por meio da lavagem pela palavra. Então a forma de um relacionamento familiar é os dois crescendo juntos pela palavra. Então a função do marido é auxiliar e santificar a esposa, apresentá-la a Cristo de forma pura, de forma sem mácula nenhuma. Se o seu marido te trata mal, se o seu marido te humilha, se o seu marido te despreza, ele está completamente errado em relação ao que a Bíblia diz. Se você não consegue entender que o seu marido precisa governar sobre a sua casa, se ele não consegue tomar decisões, você precisa orar junto com ele para que o Espírito Santo dê sabedoria para vocês lidarem. Porque senão a sua casa ela vai ficar completamente disfuncional e fora do que a palavra de Deus diz. Então, para que você entenda de uma vez por todas, a Bíblia ela é machista? Não, a Bíblia ela não é machista. A Bíblia ela não fala que a mulher precisa se submeter ao homem. Ela fala que a esposa precisa se submeter ao seu marido. Então isso é uma aplicação familiar para uma organização familiar. Não tem nada a ver com a esposa não poder trabalhar, não poder crescer, não poder liderar outras pessoas, inclusive homens também serem liderados por elas. Marido, então se você trata mal a sua esposa, se você despreza, se você humilha, você está em pecado e precisa se consertar perante o Senhor. Amém? Então esse foi mais um episódio da série Verdades de Verdade. E eu quero te lembrar que o CREA está chegando. Então fique ligado nas nossas redes sociais para você não perder nenhuma informação. Novembro é logo ali. Vem para o CREA e que Deus te abençoe.